Olá pessoal, aqui é o Bruno Aldenuzzi. Nessa aula eu quero falar para vocês sobre treinamento resistido e flexibilidade. Tentar mostrar algumas questões sobre o treinamento resistido, a influência na flexibilidade, tentar derrubar algumas crenças e paradigmas, né, sobre a prática desse tipo de exercício e os resultados na flexibilidade. A flexibilidade é um componente que está relacionado diretamente com a saúde. Então é muito importante nós desenvolvermos a flexibilidade. Tá? São quatro componentes que estão relacionados à saúde, basicamente. Né? Flexibilidade, força muscular, condicionamento cardiorrespiratório e composição corporal, que é a relação massa magra com gordura, né? Com a massa gorda. Então, se nós melhorarmos a flexibilidade, teoricamente, ou mantermos ela, né, em níveis desejáveis, teoricamente nós mantemos a saúde. Se mantemos os quatro componentes, né, nos níveis desejáveis, nós temos uma boa saúde. Se um deles não tiver dentro dos níveis, com certeza algum prejuízo podemos ter. Né? Então, o treinamento resistido ele está relacionado com ganho de força, que é um dos componentes relacionados à saúde. Então, ótimo, legal. Mas o treinamento resistido ele pode melhorar a flexibilidade ou pode piorar? Se ele piorar a flexibilidade, será que é interessante para indivíduos que buscam melhoria ou manutenção da saúde? Se ele melhora a força por um lado e piora a flexibilidade por um outro? Essa é uma questão que antigamente era muito comentada e alguns ainda acreditam nisso até hoje, que o treinamento resistido ele reduz a flexibilidade. E não é uma verdade. Né? Na verdade, o treinamento resistido por si só, sem treinos de flexibilidade, sem fazer exercícios de alongamento, ele melhora a flexibilidade. Né? Nós vamos ver isso aqui hoje com um artigo que eu vou mostrar para vocês, que foi realizado com idosos, treinamento resistido com idosos, e os idosos já têm uma certa rigidez, uma dificuldade maior de ganho de flexibilidade, mas o treinamento resistido se mostrou eficiente. Tá? O treinamento resistido ou treinamento com pesos, ele é preferencialmente, né, utilizado para ganhos de força muscular ou hipertrofia. E o processo de hipertrofia ele ocorre da seguinte maneira: é a hipertrofia em paralelo, né, ou a hipertrofia em série. A hipertrofia em paralelo é a que mais o pessoal conhece. Nós temos os sarcômeros, né, que são essas estruturas onde tem os filamentos de miosina, os filamentos de actina, linha Z e linha Z. Quando ocorre a contração muscular, esse sarcômero, a miosina se liga na actina e esse sarcômero se encurta. Então nós temos sarcômeros um do lado dos outros e uns em cima dos outros. E a hipertrofia em paralelo, nós vamos adicionar mais sarcômeros decorrente do treinamento e adicionado em paralelo. Então o músculo vai ficando cada vez maior, vai aumentando sua área de secção transversa. Então essa é a chamada hipertrofia em paralelo, que é bem conhecida. Nós temos uma musculatura pequena e com a hipertrofia paralela, aumentando a área de secção transversa, nós aumentamos a massa muscular, que é vista é, vista nos resultados, né, no corpo humano, ou até com a avaliação nós podemos medir, né, através da perimetria. Então aumentou a área de secção transversa, é uma hipertrofia em paralelo. Existe ainda um outro modelo ou uma outra forma de hipertrofia, que é a hipertrofia em série. Esses sarcômeros eles são adicionados um na frente do outro e aumentando o comprimento do músculo. Então nós podemos ter hipertrofia em paralelo, né, que é aumentar a secção transversa, mas também temos a hipertrofia em série, que aumenta o número de sarcômeros e o músculo fica com um comprimento maior. Então, basicamente, você tinha um músculo com a hipertrofia em série, você pode ir aumentando esse músculo, tá? Em comprimento. Aqui está mostrando a imagem um músculo estirado, né? Aumentando o comprimento por estiramento, mas eu coloquei essa imagem só para vocês entenderem que a hipertrofia em série, nós temos vários sarcômeros, eles vão adicionando, vai sendo adicionado mais novos sarcômeros e o músculo vai aumentando de tamanho. Então, se nós pensarmos, né, que a hipertrofia em série basicamente é o ganho, é o comprimento do músculo, né, e dá um ganho de flexibilidade, talvez um ganho de amplitude de movimento, o trabalho desse trabalho de ganho de flexibilidade, se ele promover uma hipertrofia em série, ele é interessante para a saúde e para outras várias funções como performance. Se nós percebemos aqui, com o comprimento do músculo aumentar, nós temos mais sarcômeros. Da mesma forma que teria em paralelo, em série temos mais sarcômeros, que
também podem produzir mais força. Então, o comprimento do músculo ele pode ter relação diretamente, uma relação direta, né, com a produção de força, certo? Além disso, o comprimento muscular ele influencia na performance. Existem alguns esportes, como a natação, a ginástica, que o comprimento muscular, a flexibilidade é interessante para ganhos de performance, né? Para melhorar o gesto motor, enfim. Existe um outro artigo que eu posso trazer em um outro momento para vocês que explica um pouco melhor isso, tá? Vamos lá, então. Além disso, o comprimento do sarcômero, né, ele está relacionado diretamente com a tensão desenvolvida. Se nós temos um sarcômero muito encurtado, aqui é o filamento de miosina, aqui é o filamento da quitina, e vejam vocês que ele não tem capacidade de contração, muito pequeno, se ele já está encurtado. Se ele tem um pouquinho mais de comprimento, ele tem essa capacidade de contração. A miosina vai se ligar na quitina e vai puxar, né, para cá, e aqui vai se ligar e vai puxar para cá. Então tem esse poder de contração. O comprimento ideal, perfeito, seria esse daqui, onde nós temos essa capacidade de contração, os filamentos de miosina, o filamento de miosina, né? Aqui, as cabeças da miosina se ligam na quitina e faz um movimento aqui para realizar a contração. Quando o músculo ele é alongado demais, vamos dizer assim, tem um comprimento acima do normal, aqui a gente já não consegue ter tanta eficiência, porque as cabeças de miosina que estão nessa faixa não tem nenhuma ligação com a quitina. E nesse caso aqui, como é um caso patológico, né, as cabeças de miosina não tem como ligar a quitina e não ocorre contração, então não ocorre desenvolvimento de tensão. Então existe um comprimento ideal desse sarcoma para gerar maior tensão possível. Então o treinamento, né, para flexibilidade, exercícios de alongamentos são importantes, né, tanto no comprimento quanto para o aumento, né, do número de sarcômeros. É uma questão que estamos levantando que vale a pena pensar, né, para ver se é realmente eficiente. Mas estamos falando do treinamento resistido. E nesse artigo aqui de 2006 da National Strength and Conditioning Association, eles fizeram uma avaliação da flexibilidade e o destreinamento utilizando protocolos de treinamento resistidos de leve intensidade, moderada intensidade e alta intensidade. E vejam, foi feito em idosos. Né? Idosos já têm uma dificuldade de ganhos de flexibilidade e também ganhos de força. E vejam só aqui, por exemplo, flexibilidade de tronco, né, em centímetros. Grupo controle, grupo que fez exercício resistido de leve intensidade. Antes do treinamento eles tinham 14,5 centímetros. Depois do treinamento chegou a 16,4. Depois de 3 meses parado, quase voltou ao normal, 6 meses parado também. Leve intensidade. Então aqui já podemos concluir que o exercício resistido por si só, sem fazer treinamento de flexibilidade, sem fazer exercício de alongamento, ele promove um ganho da flexibilidade, tá, de tronco. Aqui nós vemos flexão do cotovelo, a mesma coisa, e as flexões de flexão e extensão de ombro também pode ver que melhora só com treinamento de leve intensidade. Quando utilizamos treinamento resistido de intensidade moderada, há um ganho significativo também. E vejam só, depois de 3 meses parado, a perda é menor. E depois de 6 meses quase não tem mais essa perda. Tá? Então parece que o treinamento de força, treinamento com peso, ele é suficiente para segurar também a flexibilidade. E quanto mais intenso, mais ele consegue segurar. Vejam que nos exercícios, né, de alta intensidade, treinamento resistido de alta intensidade, de 14,8 centímetros, e foi para 18,6. Então os ganhos de flexibilidade foram mais significativos. Só que também 3 meses após parar de treinar e 6 meses após, né, parar de treinar, a perda foi pequena em relação aqui aos outros. Então, será que idosos ainda precisam fazer exercícios leves e caminhadas ou exercício intenso é interessante para o idoso? Então, com esse artigo aqui, só olhando a flexibilidade do tronco, nós já podemos concluir que os exercícios de alta intensidade são muito interessantes para a população idosa, e o exercício resistido, no caso, né, o exercício com peso, é muito interessante para ganho de flexibilidade. Se é interessante para o idoso, provavelmente, né, é interessante para os outros indivíduos de outras faixas etárias. Né? Olhando ainda os
os outros parâmetros analisados, podemos observar, né, um comportamento parecido, ganho de flexibilidade, e a perda é pequena depois com o destreinamento. Então a gente consegue, né, quebrar algumas questões. Por exemplo, quem faz treinamento para hipertrofia, treinamento de força, perde flexibilidade. Aqui nesse artigo a gente viu que não é verdade. Além disso, o treinamento de força ele aumenta, o treinamento com peso ele aumenta a força e aumenta também a flexibilidade. Já são duas capacidades relacionadas com a saúde. E podemos falar mais a fundo em um outro momento, o treinamento com peso também auxilia na composição corporal, que é o aumento de massa magra e redução de gordura. E aí o último, que seria o condicionamento cardiorrespiratório, a gente desenvolve com um treinamento de alta intensidade intervalado, ou seja, o treinamento com pesos ele é muito completo, né? Então aqui a gente pode já pensar em algumas questões para prescrição de exercício. E uma questão que eu queria deixar aqui para vocês é: o alongamento ele não serve para nada, como o pessoal estava saindo aí nas revistas de banca, né? O alongamento não serve para nada. Então fica essa questão, gostaria que vocês respondessem aí nos comentários o que vocês acham, né? Se o treinamento com pesos ele é capaz de ganhar flexibilidade e ainda manter essa flexibilidade quando o indivíduo, né, fica parado em destreinamento, será que o alongamento ele serve para alguma coisa? Existem outras questões que influenciam esse processo, mas eu gostaria que vocês me dissessem primeiro o que vocês acham e depois eu deixo o meu comentário e a minha contribuição. E se for necessário eu gravo mais um vídeo, né, falando sobre as questões do alongamento, do exercício, os exercícios de alongamento. Mas fica aí então o artigo, quem quiser pode entrar em contato, eu posso mandar o artigo na íntegra. E lembrando sempre, né, dessa questão que ganhos de flexibilidade, além do comprimento, né, as proteínas não contráteis, né, nós temos há um ganho também de hipertrofia em série, não precisa fazer um trabalho específico de flexibilidade. Parece que o treinamento de força já é suficiente. Certo? Deixe o seu comentário abaixo, agradeço a sua atenção, nos vemos na próxima. Grande abraço!